Oi, pessoal, voltamos, né, com a segunda parte da nossa aula, que a gente vai tratar então de outros dois importantes recursos energéticos que é utilizado no mundo, que é o petróleo e o gás natural. Eles geralmente são encontrados associados, né, onde tem uma reserva de petróleo. Normalmente tem uma reserva também de gás natural, né? E vocês vão compreender daqui a pouco como é que isso se dá, como é que isso funciona, como é que dá essa formação desses dois recursos energéticos, né? Fósseis, de origem fóssil também. E dois importantes, como a gente já viu na aula passada, dois importantes recursos da matriz energética mundial, tá? Vamos comigo pro slide. Bom, o petróleo, ele entra em cena, então, no final do século XIX e se torna o recurso energético mais usado no mundo a partir da segunda metade do século XX. Antes disso, né, no final do século XIX, ele já é dos recursos mais importantes, né? Mas segunda metade do século XX, ele vai se tornar o recurso energético mais importante, principalmente pela disseminação, ampliação, né, do uso dos automóveis no mundo inteiro, né, como é o caso do Brasil, que a partir da década de 50 começa a ser utilizado bastante automóvel no Brasil, e isso vai fazer com que a demanda por esse recurso energético, que é o petróleo, aumente consideravelmente. Bom, o petróleo foi o motor da segunda revolução industrial, principalmente com a invenção, a descoberta do motor a combustão interna, né, que é dos automóveis, a pistão, o pessoal chama, e também como uso de fonte de energia mesmo, não só nos automóveis, mas nas indústrias, ele vai se tornar, então, o motor da segunda revolução industrial. O motor da primeira, lembrando, é o carvão mineral, a gente viu isso na última aula, e ele vai ser o motor da segunda, né? Com a entrada do petróleo no contexto de energia, mas também de matéria-prima, vai surgir aí um novo avanço das forças econômicas e geopolíticas mundiais, uma nova relação das forças econômicas e geopolíticas mundiais, cujos outros países começam a entrar em cena, países que não estavam em cena no contexto econômico mundial, passam a entrar em cena, principalmente por serem detentores de inúmeras reservas de petróleo, né? E aí começam a comandar nesse sentido os preços, a demanda, a oferta, enfim. E com a terceira revolução industrial, na atualidade, recentemente, do final do século XX para cá, nós vamos ter aí uma diversificação das fontes de energia, que é quando vai entrar com tudo, a energia solar, a energia geotérmica, a eólica, aprimorada, a energia eólica, que já é usada há bastante tempo, certo? Então vamos lá, né? Como que se origina o petróleo? De novo, lembrando que é um combustível fóssil intimamente ligado às bacias sedimentares, e vocês vão ver no vídeo o motivo pelo qual por que está ligado às bacias sedimentares. Bom, esse é o processo de formação aí do petróleo, né? Vamos ver aqui bem direitinho. Nós temos aí o período Jurássico, que está ligado aí ao período Carbonífero, né? Aí, nesse período Jurássico, a deposição das algas marinhas nos fundos oceânicos, algas marinhas e outros micro-organismos, certo? No fundo oceânico. Uma força, né, uma pressão atmosférica e a temperatura, pressão da atmosfera e a temperatura sob camadas e camadas e camadas de sedimento, certo? E aí vai mostrar a composição, né, química do petróleo. Observem, eu deixei no mudo porque é em inglês, mas eu posso passar esse vídeo para vocês. Também está disponível no YouTube. Pronto. Aí é lá no fundo onde estão as reservas, né? Lá no subsolo. Uma camada impermeável de rocha, provavelmente. Aí nós vamos ter, no meio dessa camada, uma reserva de óleo e uma reserva de gás associada, né? O gás é mais leve, né? Ele fica acima. Como é que faz para descobrir lá no subsolo, na profundidade, onde que está o óleo? Nós vamos ter os navios, né? Com os sonares. Aliás, aí, faz um mapeamento geológico a partir de ondas. E aí são captadas, né, por essas
e descobre onde é que tem o petróleo. Aí, ó. Bota uma estação, né, de extração do petróleo, daqui o canozinho que vai buscar o petróleo lá no fundo, no subsolo, ó. A gente chama de prospecção, né? A prospecção, que é a retirada do petróleo no subsolo, ocorrendo aí. Isso é uma plataforma de prospecção de petróleo em terra. Tem as no mar também. No mar é mais comum do que na terra, tá bom? Isso aí são outras fontes de energias alternativas aí no final do século, na atualidade, certo? Bom, vamos voltar para o nosso slide. Como esse petróleo se distribui no mundo? Né? Onde é que ele está? Porque eu falei que houve um novo rearranjo na política mundial quando o petróleo entra em cena. Né? Onde é que está esse petróleo? Pronto, tá aí. Aqui são as reservas de petróleo em milhões de toneladas no mundo. Né? Observe que o que está em muito escuro é o que tem mais. O que está em amarelinho é o segundo que tem mais, né? E à medida que vai clareando, chegando em branco, é menos de 500 milhões de toneladas de petróleo. Enfim, observem que no Oriente Médio é onde está o petróleo do mundo, embora esteja distribuído aí em vários locais em menor proporção, mas é no Oriente Médio que está as maiores reservas de petróleo no mundo, né? E na Arábia Saudita em especial. Vamos ver o próximo slide. Pronto, os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, que em 2015, em milhões de barris por dia. Nós vamos ter em primeiro lugar, primeiríssimo lugar. Aliás, cadê o primeiro? Aqui é os 10 maiores produtores de petróleo, não as maiores reservas, tá? Porque embora as maiores reservas sejam na Arábia Saudita e no Oriente Médio, quem mais produz petróleo não é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o segundo maior produtor de petróleo no mundo. O primeiro maior produtor de petróleo no mundo são os Estados Unidos, né? Nosso país, o Brasil, é o nono maior produtor, isso em 2015, né? Com essas crises econômicas sucessivas. Há uma nova forma há uma nova geopolítica do petróleo, certo? Então, nós vamos ter a China no quarto lugar, né? A Rússia em terceiro, o Irã em sétimo, o Iraque em oitavo, o Canadá em quinto, o México em décimo, tendo aí os 10 maiores produtores de petróleo, certo? No mundo. Então, esses são os maiores produtores. Vamos lá, o petróleo, maiores consumidores, tá? Embora os Estados Unidos seja o país que mais produz petróleo, ele é também o país que mais consome petróleo no mundo, né? Então, os maiores consumidores de petróleo LGN, Estados Unidos, depois a China, Índia, Japão, Arábia Saudita, Rússia, Brasil, Coreia do Sul, Canadá e Alemanha, né? Nós temos um consumo mundial, mais ou menos, isso aqui são de 2019, viu? Bem recente, ó, dezembro de 2019. Um consumo mundial de 99,8 milhões de barris por dia. É muito petróleo sendo consumido, sendo que mais da metade por esses poucos países, né? E todos os outros com 46,9%. Bom, na segunda metade do século XIX, assim que começa a exploração comercial do petróleo, nós vamos ter, e até o início do século XX, nós vamos ter aí 7 empresas que vão dominar a exploração do petróleo no mundo, né? Boa parte delas são norte-americanas, que ficaram conhecidas como as 7 irmãs. Essas 7 dominavam basicamente a exploração de todo o petróleo no mundo. E quando foi na década de 60, liderado pela Arábia Saudita, mas juntamente com outros países membros aqui no Oriente Médio, na África e também na América, na América depois, né? Venezuela e Equador entram depois na OPEP. Do Oriente Médio e na África, vão formar a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, OPEP. Eles não vão mais querer o domínio dessas multinacionais, que não pertenciam a nenhum desses países, e eram multinacionais que exploravam o petróleo desses países. Então, para fugir desse domínio, eles criam a OPEP,
para controlar a produção do petróleo no próprio país e também para acabar com esse domínio, né? E aí, a partir daí, a OPEP passa a ser um importante agente de controle da produção e dos preços do petróleo no mundo. Eles vão ser responsáveis, por exemplo, pela grande crise do petróleo que ocorreu em 1973, que vai mudar muito a lógica do mundo inteiro, porque os Estados Unidos, por exemplo, começam a priorizar muito o armazenamento e a produção do petróleo. O Brasil tem importantes investimentos na área de produção de combustíveis alternativos, como o surgimento do álcool a partir da cana-de-açúcar. Foi um avanço importante a partir da crise do petróleo de 1973, o programa Pró-Álcool. E a OPEP vai controlar, então, num dia, essa crise surgiu pelo quê? Do dia para a noite, ou da noite para o dia, o preço do barril sobe mais de 200%, né? Tem um aumento muito grande no preço do barril do petróleo. O pessoal começou a não conseguir comprar e foi uma crise econômica mundial, uma das maiores crises econômicas que nós tivemos, porque a OPEP veio para mostrar, né, quem mandava aí nessa questão aí da produção e do consumo do petróleo, certo? Então, bom, o Oriente Médio dá para perceber, né, que ele se torna um importante grupo de países nesse cenário dessa fonte de energia extremamente importante que é o petróleo, não só fonte de energia, mas fonte de matéria-prima também para a indústria, né, que é o petróleo. Eles vão ser eles vão se tornar, né, bastante importantes nesse cenário. Bom, o petróleo no Brasil. A exploração começa na década de 1930 aqui no Brasil. Quem vai incentivar bastante essa exploração é no governo do Getúlio Vargas, né? É no governo de Getúlio Vargas também que se cria a Petrobras em 1953, uma empresa estatal que é responsável pela exploração do petróleo no nosso país. Na década de 60, aumenta a demanda por petróleo no país. O que acontece na década de 60? A gente começa a expandir a nossa indústria, né? Nosso processo industrial, a nossa industrialização começa a se expandir fortemente e também a chegada das indústrias de automóvel e o aumento do uso dos automóveis e a demanda por petróleo é muito grande a partir dessa década, né? Em 1974, a gente descobre petróleo na plataforma continental. Onde é que é a plataforma continental? É essa área aqui, ó, sequência do continente. A sequência do continente até a gente chegar no fundo do mar. Até a gente ter a quebra que vai para o fundo oceânico, certo? Então, é a continuação do continente. A gente descobre que tem petróleo na nossa plataforma continental, bastante, na verdade. Em 1997, então, é criada a Agência Nacional do Petróleo no Brasil. Começa a acontecer a flexibilização da exploração do petróleo por empresas privadas, né? Isso tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que a gente, ao invés de explorar, a gente concede que empresas estrangeiras explorem, essa é a desvantagem. A vantagem é que, quando essas empresas vêm, elas trazem tecnologia que provavelmente a gente não tinha, né? Em 2006, o país se torna praticamente autossuficiente em petróleo. A gente só não é autossuficiente porque a gente ainda demanda petróleo de qualidade para a produção de combustível muito refinado, né? Como o querosene para avião, né? Esse tipo de combustível. Mas, não sendo, nosso petróleo é suficiente para o nosso país. E com as descobertas das bacias do pré-sal, nós temos petróleo aí para mais de 200 anos de consumo, né, se fosse só para consumir internamente. Essas aqui são as bacias de pré-sal, certo? Essa é uma imagem das bacias de exploração no pré-sal. Tupi, Yara, os nomes aí. Bom, o Oriente Médio é a geopolítica do petróleo, né? O petróleo é um importante item de conflito no Oriente Médio. Vários dos conflitos que a gente vê na TV, às vezes com um disfarce religioso, tem por fim controle do território e, nesse controle do território, o controle também deste recurso natural, né, energético, que é o petróleo, o tal do ouro negro, que aí sim, vejam o filme que eu recomendei no vídeo passado.
e é uma concentração muito grande das reservas no Oriente Médio, leva então à intervenção de outros países na região, para ficar claro, dos Estados Unidos especialmente, mas também da Rússia e outros países que acabam intervindo, principalmente em situação de conflito, certo? Bom, o gás natural, como vocês viram, é um gás que está associado às reservas de petróleo, né? É encontrado em áreas continentais ou em plataformas continentais, como eu já disse, a continuação do continente. 20% da matriz energética de alguns países utiliza amplamente o gás natural como fonte de energia, como é o caso da Alemanha, por exemplo, certo? É uma energia que ela é assim, há uma controvérsia com isso, mas ela é considerada limpa, tá? Por quê? Porque comparando com o petróleo e o carvão mineral, que são extremamente poluentes, a sua queima libera muito dióxido de carbono para a atmosfera, contribuindo para diversos problemas ambientais e também para o aquecimento global. Comparando com esses dois, o gás natural emite um percentual muito menor de CO2 para a atmosfera, de modo que há uma controvérsia aí se é uma energia limpa ou suja. De fato, o fato é que ela é não renovável. Bom, o gás natural ele tem um problema porque ele é difícil de ser a sua distribuição. Não é que nem o petróleo que bota em barril e leva, não dá para botar um gás no barril. Então, como é que ele é distribuído? A partir de gasodutos, que são dutos, eu botei imagem? Não. São dutos, né? Tipo canos enormes, que transporta aí esse gás para as diversas regiões, né? De onde tem para onde quer. Vamos pegar aqui um dos maiores gasodutos do mundo, que é o gasoduto da Rússia, veja bem, né? Ele distribui gás para toda a Europa, chegando na Alemanha, por exemplo. Se há conflito nessa região, como aconteceu no caso dos conflitos entre a Rússia, cadê o mouse? Entre a Rússia e a Ucrânia. Esse gasoduto passa bem por aqui distribuindo gás, né, que chega também até a Alemanha. A Ucrânia, com o conflito dos dois, a Ucrânia barrou a passagem do gás, né, para a Europa, foi uma maior confusão, a Europa se meteu, enfim. Depois eu vou botar, uma das atividades vai ser pesquisar sobre isso, tá? E outro importante canal, né, de distribuição de gás é o gasoduto Bolívia-Brasil. Eu não botei aqui a imagem, deixa eu ver se tem no livro de vocês. O gasoduto Bolívia-Brasil é um gasoduto também muito extenso, que distribui gás da Bolívia para o Brasil, né? Um recurso que a gente também utiliza na nossa matriz energética, certo? Bom, para finalizar a nossa aula, né, já está ficando muito longa, a energia nuclear. A energia nuclear ela começou a ser utilizada como fonte de energia a partir da descoberta da fissão do núcleo de átomo, que foi em 1938, mas somente em 1950 foi usada para fins de energia elétrica. É uma importante fonte de recurso energético em muitos países. O Japão, por exemplo, tem uma importante parcela da sua matriz energética com a energia nuclear, né? Em 2015 existiam 441 reatores no mundo. Esse número não mudou na atualidade, eu não consegui encontrar um número mais atual, mas não mudou quase nada. Energia limpa, vale lembrar que é uma energia que não emite poluente, né? Ela não emite poluente para a atmosfera, ela é limpa. É eficiente, é uma das energias mais eficientes do mundo. O que tem a ver eficiência? Vocês vão estudar isso com Fabiana, mas eficiência é a quantidade de energia produzida por hora ou por quantidade de matéria-prima. Tem lá um cálculozinho de eficiência. Ela é uma das mais eficientes do mundo. E o que seria desvantagem, então, né? Porque, assim, certo que ela é não renovável, né? Mas é limpa e tão eficiente, qual é a desvantagem dela? A desvantagem é que, quando, é raro, mas quando acontece um acidente, ela é extremamente perigosa por emitir radiação e, né, vocês podem checar isso pesquisando sobre o acidente de Chernobyl. Eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já ouviu falar o quão perigoso é. E também em Fukushima, né, no Japão, com o último tsunami, quando tem tsunami, terremoto, as usinas termonucleares, as usinas nucleares,
elas acabam escapando radiação por causa do tremor de terra, né? E aí abala, né, as estruturas das usinas. Enfim. No Brasil, a gente também tem uso de energia nuclear, embora seja muito pouco, mas a intenção é que a gente aumente, né? Sob muitas críticas, né? Tem muita gente que é a favor, muita gente que é contra, justamente por causa do perigo e porque nós temos uma diversidade muito grande de fonte de energia. De modo que em 1950 a gente quer, né, tem a intenção de usar a energia nuclear. Em 1958, a usina nuclear Angra 1 entra em atividade, gerando cerca de 2,78% da energia do país. Em 1960 e pouco, não lembro bem ao certo o ano, a Angra 2 entra em atividade e a Angra 3 é para entrar em atividade qualquer dia desse, né? Ela está em andamento desde a década de 80, em andamento para entrar em atividade, e ela vai somar com as outras duas usinas, né? Um percentual aí pequeno, mas importante na produção de energia elétrica do Brasil. Bom, por hoje é só, né? A gente vai ficar por aqui. Eu vou deixar uma atividade referente a esses 2 vídeos lá no Google Classroom. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo grande e até a próxima.